Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Canetas do Medo. Eu sou Moisés Creia, escritor de terror apaixonado por relações entre a filosofia e as profundezas do medo. Para quem não me conhece, assino minhas obras como M.E. Krieger. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante, como a filosofia e o terror estão interligados. Você já parou para pensar como o medo, os monstros e o desconhecido pode ser analisado sob uma perspectiva filosófica? É isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Depois da vinheta, eu volto com mais sobre esse tema. A pergunta que vou começar aqui agora é: o medo. O que você acha do medo? O que você diz sobre isso? O terror e a questão existencial é algo muito complexo que não é possível ser mencionado ou até mesmo discutido num vídeo de 20, 30 minutos. Não tem como. Certo? Mas vamos tentar adentrar nesse tema, apresentando para vocês algumas possibilidades, alguns olhares, melhor falando. O medo como uma experiência universal. O terror, em sua essência, lida com questões profundas da nossa existência. Sentimos medo porque estamos conscientes da nossa mortalidade, da incerteza da vida e do desconhecido. Esses são temas no coração de muitas filosofias existenciais. Tem vários pensadores que apresentam por esse tema de uma forma direta ou até mesmo indireta. Heidegger apresenta de uma forma, entre outros. Soren Kierkegaard e a angústia. A angústia já falei em outro vídeo de Heidegger, certo? O filósofo dinamarquês Kierkegaard fala sobre a angústia, que é o medo diante da liberdade de escolha e da incerteza do futuro. Olha quanto que é profundo isso, gente. O terror, especialmente psicológico, muitas vezes captura essa sensação de medo diante do desconhecido e da liberdade de escolher. Todos nós temos a liberdade de escolha. O ato de não querer escolher já é uma escolha. Isso é muito profundo. Aí quando vocês pensam assim, por exemplo, não quero escolher isso agora. Mas isso já é uma escolha. Se vocês pensarem notariamente sobre isso, é um ato de escolha. Não tem como fugir. Se escolhe ou escolhe. Não tem outra alternativa. É nisso que ocorre a existência do medo, porque tu não sabe quais seriam as consequências da sua escolha. Heidegger e a angústia existencial. Heidegger também explora a angústia, especialmente a ideia de que a existência humana é definida como a consciência de sua finitude. O que quer dizer com isso? Nós sabemos que um dia vamos morrer. Finito. Nós não somos eternos. A nossa ideia é eterna, mas o nosso corpo não. Ou seja, a nossa consciência é definida pela morte. A morte indica o quê? Fim, uma finitude.
O terror lida frequentemente com essa angústia, confrontando o espectador com a morte como uma presença inevitável. Nós conseguimos evitar várias vezes, várias coisas, menos a morte. Hoje ou amanhã, ele pode morrer. Mas, não sabemos quando, mas vamos. Certo? Isso é uma questão problemática biológica também. Então, compreendendo a assonância disso tudo, medo, terror, tem presente em tudo, gente. É por isso que eu pensei em discutir no tema do vídeo de hoje sobre isso, com aspecto filosófico. Terror, eu, absurdo. Albert Camus, eu, absurdo. Camus descreve a vida como essencialmente absurda, já que buscamos significado em um universo que não oferece. Essa ideia de sentido central em muitas histórias de terror, que muitas vezes esses personagens enfrentam caos ou até mesmo horrores inexplicáveis. Existem, mas não tem como explicar. Isso é absurdo. Isso é algo que está presente em várias produções. Não me lembro algumas, agora imediato. Mas está presente. As pessoas criam, tem personagens que criam desculpas ou até mesmo teorias sobre aquele fenômeno. E às vezes, quando acontece, o fenômeno é simples. Mas durante o momento, não tem nenhuma explicação plausível naquele momento. Ou até mesmo termina o filme, a produção, sem responder como aconteceu aquele evento. Por exemplo, o trabalho de H.P. Lovecraft, com seu terror cósmico, lida com o terror de confrontar a insignificância humana diante de um universo indiferente e incontrolável. Ele mostra que o universo não é possível controlar. E nessa incapacidade do homem querer conseguir controlar esse universo é onde mora o medo. Porque é algo que ele não consegue controlar. Certo? Então, vendo onde entra essa temática do falta de controle. Outro exemplo, o absurdo no terror moderno, por exemplo. Hoje tem muitos filmes e até mesmo literatura contemporânea exploram a ideia de que o verdadeiro horror é a falta do sentido. Por exemplo, o Hereditário e a Mãe são bons exemplos de como o terror pode representar a busca frustrada por sentido de um mundo desordenado e hostil. Está tudo desordem. E durante o filme os personagens tentam buscar algum sentido para explicar aquilo que é algo que está desordenado e hostil. Não tem como fugir disso. Não tem. Infelizmente não tem como escapar. O terror como reflexo da moralidade e ética. Aqui esse tema é emblemático. Moral e ética abre pressupostos imagináveis. E aí que entra, será que isso é ético? E será que isso é moral? Entre tantos pensadores que estudaram sobre ética e moral, aqui eu posso apresentar para vocês o Nietzsche. Nietzsche, ele cai como uma luva aqui.
a moralidade no terror. Ou seja, o terror tenta dar uma lição moral. Que engraçado isso, né? Nietzsche desafia a moralidade tradicional, sugerindo que o bem e o mal não são absolutos, não são algo absoluto, porque depende do contexto que ele está presente. O terror frequentemente questiona esses conceitos morais, apresentando personagens e cenários onde as definições do que é certo e do que são errados são borrados, porque depende como o interlocutor vê esses dois conceitos, o certo e o errado, o bom e o mal. Um exemplo prático aqui, o iluminado Stephen King, a deterioração mental de Jack Torrance, o personagem interpretado por Jack Nicholson, e a sua violência surge de um conflito entre as responsabilidades morais e a sua própria loucura. O ambiente também propicia isso, sim. E o filme mostra muito bem disso. Aqui também podemos citar, nesse mesmo tópico, podemos citar a ética da sobrevivência no filme de terror. O terror também explora dilemas éticos, especialmente isso em filmes de sobrevivência, como Jogos Mortais e O Nevoeiro, onde os personagens são confrontados com decisões morais extremas, muitas vezes mostrando o lado sombrio da natureza humana. E muitas vezes, no vídeo já comentei isso. A diferença entre o terror humano e o sobrenatural. O homem também ele pode... O terror que nós provocamos, o horror que nós provocamos, melhor falando, também é pesado. Nós podemos provocar situações imagináveis. O livro de história está marcado por isso. É algo profundo, gente. Aqui nós podemos adentrar também no o sublime e o horror filosófico. Olha isso. Edmund Burke e Immanuel Kant. Dois pensadores que são grandiosos, no mínimo. Edmund Burke e Immanuel Kant, né? O conceito sublime em filosofia está relacionado à experiência de algo tão grandioso ou terrível, que nos desafia e nos causa espanto. No terror, o sublime, quando somos confrontados com algo tão aterrorizante e incompreensível também ao mesmo tempo, aterrorizante e incompreensível, que exerce nossa capacidade de compreensão. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Quer dizer o seguinte, que o sublime, algo que arrebenta nossa cabeça, geralmente acontece quando somos confrontados com um evento tão aterrorizante e incompreensível, que excede, que ultrapassa a nossa capacidade de compreender as coisas. Aquele fenômeno, por exemplo, o Exorcista, o filme Exorcista, o clássico, onde o medo do sobrenatural ultrapassa a compreensão racional e provoca a sensação de assombro e terror profundo. Precisa dizer alguma coisa? Não, né? O desconhecido e o sublime no terror. O horror cósmico de Lovecraft é um exemplo perfeito do sublime, onde as forças aterrorizantes são incompreensíveis,
para a mente humana. O homem sempre teve vontade de conhecer tudo, mas ele não é capaz de conhecer tudo, gerando um medo quase existencial. O medo do desconhecido é uma constante no terror. E a filosofia sempre tentou abordar o incompreensível, ou seja, na religião ou na ciência. O incompreensível sempre vai estar presente. O homem sempre vai tentar buscar conhecer tudo, mas ele não tem a capacidade de conhecer tudo. Não tem como fugir disso. Tem filósofo grego que dizia o seguinte: se o homem conhecer tudo, ele se tornar uma besta. Concordo. O medo da morte e a imortalidade. Qual é o foco de todo o conhecimento humano? Desafiar o quê? A morte e buscar a imortalidade. O homem sempre buscou isso. Aqui podemos citar o Epicuro. Epicuro ia medo da morte. Epicuro argumenta que não devemos temer a morte. Por quê? Porque quando estamos vivos, ela não está presente. E quando morremos, não estamos conscientes. No entanto, o terror brinca com esse medo primário da morte, transformando-o em uma força palpável e muitas vezes incompreensível. Profundo. Isso é profundo, gente. A busca pela imortalidade e horror. O tema da imortalidade também é explorado em histórias de terror. Personagens que buscam escapar da morte, como vampiros ou cientistas que buscam a vida eterna. Frankenstein, por exemplo. Muitas vezes descobrem que a imortalidade em si é uma maldição. Se tu pegar os clássicos do vampirismo, aqueles da literatura gótica, como Dani Risse, eles vão ver que a maioria dos personagens são o quê? Românticos. Eles viam o vampirismo ver algo romântico na imortalidade. Eles veem o seguinte, que a imortalidade é uma maldição e não uma resposta. Simples. Não tem como escapar disso, gente. Hoje, exploramos como a filosofia e o terror se conectam, em vários níveis, do medo essencial à busca do sentido, do sublime ao dilema moral. A filosofia nos ajuda a entender o terror não apenas como um entretenimento, mas como uma exploração profunda do que significa ser humano. Profundo, né? Agora, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já tinham pensado em como a filosofia influencia o terror? Qual filme ou livro de terror vocês refletirem sobre a vida e a morte de forma mais profunda? Muito obrigado por estarem aqui hoje comigo. Se gostaram do tema de hoje, deixem o seu like e compartilhem com os outros fãs do terror. Nunca se esqueçam, toda sexta-feira tem um novo vídeo no canal. Um forte abraço
e até mais.